Mas vamos lá, Atos 16, versículo 23 e 25, diz assim a palavra de Deus. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Versículo 23, mais uma vez, diz: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Seu Deus e Pai Todo-Poderoso, não deixe, Pai, que eu fale nada de mim mesmo, mas, Pai, que seja o Teu Espírito falando aos nossos corações, através desta que é a Tua santa e gloriosa palavra. Pai, instrui-nos pelo Teu Espírito, Senhor, de forma que não saiamos deste lugar da mesma forma que aqui chegamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se eu fosse dar um título para essa passagem, para essa palavra, para essa pregação, o título seria: livres, porém presos. Presos, porém livres. Vou repetir: livres, porém presos. Presos, porém livres. Quando eu olho para Paulo e para Silas, não estamos falando de dois personagens bíblicos que nós não conhecemos, estamos falando de dois homens de Deus, de dois servos do Senhor, de dois homens que assumiram o compromisso de cumprir a missão que lhes foi entregue por Jesus, de pregar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus, e esses homens passavam por poucas e boas, em nome do cumprimento dessa missão, em nome do cumprimento desse propósito que Deus tinha para com a vida deles, e que Deus tem também para a vida de todos nós aqui. Então Paulo e Silas eram servos de Deus, faziam a obra do Senhor, e eles vão chegar nessa condição, porque estavam fazendo a obra de Deus. Eles não vão ser lançados na prisão, porque eles estavam cometendo algum tipo de crime, porque eles estavam cometendo algum tipo de injustiça, porque eles estavam fazendo alguma coisa errada. Ainda é possível que alguém vá para a cadeia, mesmo sendo justo ou não tendo cometido crime algum. Ainda é possível que isso aconteça. E é o caso de Paulo e Silas, que estão indo para a prisão, embora não tenham cometido nenhum crime. Estão indo para a prisão, embora não tenham cometido nenhuma falta, ou nenhuma coisa que de fato fosse criminoso, porque o que Paulo e Silas faziam era pregar a palavra de quem? De Deus. Na verdade, eles haviam repreendido um espírito que estava atuando no corpo de uma jovem, que adivinhava, e aquelas pessoas que ganhavam dinheiro, que tinham ali uma boa colocação por conta daquilo que aquela jovem fazia, ficaram revoltados e foram reclamar porque a jovem parou de adivinhar. O demônio que estava no corpo dela saiu, porque Paulo expeliu em nome de Jesus. Ela estava liberta, estava salva para a glória de Deus, mas aquilo não foi bom para aqueles homens. Aquilo não foi agradável, aquilo não foi uma coisa boa. E aí Paulo e Silas são pegos, são questionados, acabam sendo açoitados, e eles vão ser lançados na prisão, depois de, detalhe, foram recomendados como pessoas de alta periculosidade. Cuidado com esses aí, guarde-os com extrema segurança. E é onde a gente lê aqui no versículo 23, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão, e o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado, com zelo. Cuidado com estes, como se eles fossem algum tipo de criminoso, perigoso, e a gente sabe que eles não eram servos de Deus. Porém, esses homens estão presos ali, lançados na prisão, e duas vezes, tanto no versículo 23 quanto no versículo 24, frisa que eles foram lançados. Primeiramente, no versículo 23 diz que eles foram lançados na prisão. No versículo 24 diz que os lançou no cárcere interior, e acrescenta que os seus pés foram presos no tronco. Então não tinha como eles fugirem dali. Eles estavam lançados naquela prisão, e estavam presos. Diga comigo, presos. De forma que eu e você não estamos. Nós não estamos presos.
Você não está preso, não está presa como Paulo e Silas se encontravam naquele momento. Só que, apesar de presos, esses homens estavam livres. Apesar de presos, eles eram livres. Diga comigo, livres! Eles estavam presos, mas eram livres. E por que eu digo que eles são livres? Porque eles continuavam em condições de exercer a fé, eles continuavam em condições de exercer a confiança, eles continuavam em condições de exercer a esperança deles em quem? Em Deus, mesmo estando presos. Eles continuavam em condições de exercerem suas convicções em Deus. Eles continuavam ali com condições de exercer sua fé em Deus. Eles continuavam em condições de exercer a sua crença em Deus. E tanto é que no versículo número 25, nós não vamos ver esses homens chorando, nós não vamos ver esses homens choramingando, nós não vamos ver esses homens murmurando, nós não vamos ver esses homens questionando por que estavam presos, uma vez que eles não haviam cometido crime algum. Nós não vamos ver esses homens aqui reclamando de alguma coisa, reclamando do sistema, da instituição, reclamando de qualquer outra coisa. Mas o que nós vamos ver esses homens fazendo é exatamente o quê? Eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Eles estavam orando e louvando ao Senhor, ou seja, eles continuaram exercendo a fé, eles continuaram exercendo a confiança, eles continuaram exercendo a esperança em Deus, eles continuaram exercendo a crença dele no Senhor, nas suas promessas, nas suas palavras, eles continuaram exercendo a intimidade, a relação, a comunhão que eles tinham com Deus. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Então Paulo e Silas estavam presos, porém livres. Roldão. Eles estavam presos, porém livres. Que maravilha isso. Eles estavam presos ali no cárcere interior, com os pés presos no tronco, mas eles estavam livres, eles eram livres. Porque nada os impedia de adorar a Deus, porque nada os impedia de louvar a Deus, porque nada os impedia de exercer a confiança, a fé e a esperança no Senhor, nada os impedia disso. Por outro lado, nós vemos muitas pessoas que, embora livres, estão presas. Nós vemos muitas pessoas que, embora livres, estão presas. E quando eu digo presa aqui, eu digo impedidas, bloqueadas, travadas para exercer a fé, a confiança e a esperança em Deus. Ou seja, a pessoa, ela não está presa, ela está livre, ela pode ir e vir. Ela vai para lá, vai para cá. Se ela quiser sair, ela sai. Se ela quiser voltar, ela volta. Se ela quiser comprar, ela compra. Se ela quiser fazer, ela faz. Se ela quiser saltar, ela salta. Se ela quiser sentar, ela senta. Ela está livre. Ela pode ir para onde ela quiser. Se ela quiser pegar um Uber, ela pega. Se ela quiser pegar um ônibus, ela pega, dependendo do caso. Se quiser pegar um avião para ir a algum lugar, ela vai. Mas, apesar de estar livre, estar presa para exercer a fé. Está presa, bloqueada, travada, impedida de exercer a confiança, de exercer a esperança em Deus. Ou seja, tem a liberdade física, mas espiritualmente está presa. Tem a liberdade física, tem a liberdade do corpo, mas não tem a liberdade para adorar, não tem a liberdade para buscar, não tem a liberdade, não tem o ânimo, não tem a motivação para se levantar em oração, para buscar a Deus. Apesar de estar livre fisicamente, a pessoa tem a liberdade do corpo, mas não tem a liberdade da adoração. A pessoa tem a liberdade do corpo, mas não tem a liberdade da comunhão. Tem a liberdade do corpo, mas não tem a liberdade da relação com Deus. E a gente vê isso na vida até mesmo de cristãos, de pessoas cristãs que já não oram mais, que já não leem mais a Bíblia, que já sequer vêm à igreja e quando vêm arrastados. Isso é um bloqueio, é um travamento. Isso é um empecilho. A pessoa é livre, porém presa para adorar, porém presa para servir, porém presa para buscar, porém presa para clamar, porém presa para pedir, para ser batizada com o Espírito Santo, porém presa para dar um culto avivado, para dar um culto de louvor a Deus de coração. É livre fisicamente, porém presa para rasgar os céus sobre a sua cabeça.
presa para chamar a atenção de Deus, está preso, está livre fisicamente, mas preso até para dar glória a Deus. Opa, está acontecendo aí, pastor, talvez eu esteja errado. Então tem muitas pessoas nessa condição. A pessoa não está presa fisicamente, ela está livre, ela pode fazer o que quiser, como eu já disse, mas na hora de buscar está preso, está tímido, está preso na timidez, está preso na insegurança, está preso no medo, está preso na incerteza, está preso na dúvida, está preso na identificação, na identidade, não se identifica como um servo, uma serva de Deus, não se identifica em relação ao seu chamado, ao seu ministério, não se identifica em relação àquilo que foi designado para Deus por fazer, não identifica um propósito, não identifica um sentido até mesmo na vida, não identifica um direcionamento, um caminho para seguir, não identifica uma direção, está preso. E quantas não são as pessoas que estão assim, presas, travadas, bloqueadas, impedidas, e que acabam por isso não chamando a atenção de Deus, que acabam por isso não se aproximando de Deus, que acabam por isso mirrando na fé, mirrando na caminhada, mirrando na experiência com Deus, não evoluem, não crescem na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a gente vai ver essas características, esse exemplo, por exemplo, aqui mesmo. Atos 16, versículo 27, esse versículo mostra alguém que estava livre. Vamos ler o que está escrito aí? Versículo 27 diz: o carcereiro acordou, e vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas calma aí, o versículo 27 está falando de um homem preso? Vou perguntar de novo. O versículo 27 está falando de um homem preso? Não, está falando de um homem livre. O versículo 27 está falando do chefe da carceragem. O versículo 27 está falando do homem que tomava conta daquela carceragem. O versículo 27 está falando de alguém que se assentava talvez até com imperadores, que tinha ali acesso às maiores autoridades romanas. Era alguém benquisto naquela sociedade, de tal confiança que veio a se tornar responsável por aquela prisão, por aquela carceragem. Estamos falando de um homem de status, de condição, de influência. Quem é ele? O carcereiro. Nós não temos o nome dele, mas sem sombra de dúvida, ele era alguém importante. Alguém em quem as pessoas podiam confiar, presos perigosos. Por isso disseram, olha, podiam ter levado Paulo e Silas, e acredito que tiveram esse cuidado. Não vamos colocar Paulo e Silas sob os cuidados de qualquer um, não. Vamos procurar o carcereiro mais fiel, aquele que não se corrompe, aquele que não vai se vender. Se alguém chegar e falar, te dou tanto para soltar o fulano, não, vamos procurar um que seja honesto. E acredito que houve essa procura em relação a esse carcereiro. Então, ele não era qualquer um, ele era livre, podia ir e vir. Mas ele tinha esse trabalho, ele tinha esse emprego, que era tomar conta daquela carceragem. Porém, apesar de livre, nós podemos dizer sem sombra de dúvida que esse homem estava preso. Livre, porém preso. E quando a gente lê o versículo 27, a gente aprende pelo menos 3 coisas nesse versículo aqui, que explica, alguns comportamentos de pessoas que estão presas. Vamos ler aqui esse versículo de novo. O carcereiro acordou, e vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. E aqui o que a gente vai ver? Primeiro, um homem que é surpreendido. Diga comigo, surpreendido. E ele está sendo surpreendido por algo que naturalmente o prejudicaria. Com certeza iria prejudicá-lo, Paulo e Silas, não estarem mais sob os seus cuidados, amanhecer o dia e Paulo e Silas não estarem mais naquela prisão. Logo ele, que era um homem de confiança, logo ele, que era um homem que todo mundo tinha ali um certo respeito, por isso tal a confiança que depositavam nele, e esse camarada acorda de manhã sendo surpreendido. Gente, eu não vou dizer que nós não possamos ser pegos de surpresa, podemos, mas o servo de Deus, ele nunca está devidamente ou totalmente despreparado. Quem está com Jesus de verdade,
Quem tem uma vida com Deus, pode-se dizer que nunca é pego de surpresa. Deus chega a dizer que não faria nada sem antes avisar os seus servos, os seus profetas. Deus mostra algumas coisas. Deus avisa antes. Deus, ele não deixa a gente ser surpreendido por algumas coisas. Tem coisas que Deus vai dando sinais que poderá acontecer. Até mesmo em relação à volta de Cristo, o que é que nós temos? Os sinais. Nós não vamos ser surpreendidos pela volta de Jesus, porque nós temos sinais de que Jesus está voltando. Jesus deu uma lista de sinais, ele avisa, e como diz o ditado, quem avisa, amigo é. E Jesus é amigo, por isso ele nos avisou que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro, mas calma, ainda não é o fim, é só o princípio das dores. O fim virá, mas não é o fim ainda. Quando estiver acontecendo isso e aquilo, fica atento. Deus deu avisos para que a gente não seja surpreendido, para que a gente não seja pego de surpresa. Nós estamos preparados. Quem vai ser surpreendido é o mundo. O mundo não está pronto, o mundo não vai estar preparado quando Jesus voltar. Vão ser pegos de surpresa. E aí vão ficar se perguntando, o que aconteceu? Foi o disco voador? Mas do mundo todo, pessoas desapareceram. E aí vão descobrir que tinha algo em comum, não é? Entre essas pessoas que desapareceram. Todos eram cristãos. Todos eram evangélicos. Todos frequentavam igreja evangélica. Todos iam a cultos. A igreja agora está vazia, não tem mais ninguém lá na quarta-feira. Não adianta vir domingo à noite, porque não vai ter ninguém também. Ou será que ainda vai querer ter alguém na porta batendo para abrir a porta da igreja? Não é para sermos pegos de surpresa, porque Jesus tem nos avisado. Ele tem te dado aviso. Se você está fazendo de conta que não é contigo, tudo bem, mas ele avisa. Assim como o pai avisa um filho. Converso sempre com minhas filhas e meu filho, tentando avisá-los para que não sejam surpreendidos por coisas que depois venham causar para eles espanto. A gente avisou antes. E acredito que os pais têm essa preocupação de avisar o filho, de falar, filho, cuidado. Filha, cuidado, isso aqui não é bom, isso aqui não é agora, não é a hora, não é o momento, isso aqui não sei o quê. A gente está sempre ali tentando avisar, para que não haja surpresa depois. Para que não haja surpresa, eu fui pego de surpresa. Não, foi avisado. Se foi pego de surpresa, porque eu não quis ouvir o aviso. Mas esse camarada, ele se vê ali, o quê? Surpreendido por aquela situação. E uma segunda coisa que eu vejo aqui, quando ele acorda. E quando a gente vai lá para aquela parábola das virgens prudentes, das virgens loucas, né? Quando o noivo vem, elas estão dormindo. Elas estão dormindo. Elas acordam exatamente depois que o noivo já veio. E as prudentes se foram. Tem gente que acorda tarde. Cuidado, fala aí. Cuidado. Fala para não ser tarde demais. Ok? Tem gente que só acorda quando não dá mais tempo. As virgens loucas acordaram, a porta já estava fechada e não tinha mais como abrir. Não adianta ficar gritando, abre-nos a porta fechou. Por isso que é importante ouvir o aviso. Só que a segunda coisa que eu aprendo aqui com esse camarada, e que denuncia uma pessoa que está presa, né, apesar de ser livre, é o seguinte: não ver bênção como bênção. Diga comigo, não ver a bênção como bênção. Gente, como é que é um negócio desse? Eu fiquei assustado com isso. Não vê a bênção como bênção. Isso é triste. Tem gente que só consegue ver coisa ruim em tudo. Tudo é maldição, tudo é atraso de vida, nada é bom. Esse camarada, quando ele acorda, o que ele vê? Vê as portas da prisão abertas. Assim, para um carcereiro, vamos lá, né, gente? Venhamos como venhamos, de fato, né? Consideremos que, qual é o carcereiro que está responsável por uma carceragem que quer ver a porta da prisão aberta? Nenhum quer. Lógico que não, porque o serviço dele, é a competência dele que está ali. Mas o que aconteceu aqui foi um milagre. O que aconteceu aqui foi um agir de quem? De Deus. O que aconteceu aqui foi obra do Senhor. O que aconteceu aqui não foi coisa de homem. Tanto é que nenhum preso fugiu, todos estavam ali.
Mas quando aquele homem vê aquelas portas abertas, ele não vê bênção, ele vê maldição, ele não vê gozo, ele não vê poder de Deus, ele vê tristeza, ele vê decepção, ele vê frustração. Pergunta para essa pessoa do seu lado assim: o que você anda vendo, hein? Quer saber se você é uma pessoa livre, porém presa, ou presa, porém livre? É só perguntar como você tem visto as coisas que estão acontecendo na sua vida. Como é que você está vendo as coisas? Como é que você está vendo os problemas? Como é que você está vendo as dificuldades? Como é que você está vendo as lutas? Irmãos, eu me desafio nisso, isso me desafia. Porque a gente olha para as coisas e a gente fala: meu Deus, dá desespero. Porque a gente às vezes vê coisas que mexem com a gente. Mas às vezes não, quase sempre, aquilo que a gente está vendo como algo preocupante está sob o controle de quem? De Deus, está na mão do Senhor. Deus está cuidando, Deus está no negócio. Quem crê, diga glória a Deus. A gente está vendo como problema, a gente está vendo como algo ruim, mas não veja assim, veja pelos olhos de Deus, veja pelos olhos da fé, veja pela forma que Deus vê, não pela forma que o homem vê. O justo vive pela fé. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Andamos por fé. Então como é que você está vendo as coisas? Se você está vendo tudo como problema, se você está vendo tudo como empecilho, se você está vendo tudo como impedimento, se você está vendo tudo como barreira, se você está vendo tudo como sinal de que vai dar tudo errado, de que as coisas não vão dar certo, de que as coisas não vão acontecer, ei, fique esperto, porque você pode estar livre, porém preso, que é o caso desse carcereiro. E uma terceira coisa que me chama a atenção aqui, quando ele olha e vê as portas da prisão presa, ele estabelece uma conclusão. Ele estabelece uma conclusão. E qual é a conclusão que ele estabelece? Uma conclusão precipitada, que o leva inclusive a pôr em risco a sua própria vida. Porque ele pega da sua própria espada para se matar. Ele pega da própria espada para se suicidar. Ele pega da própria espada para tirar a própria vida. E tudo por conta de quê? De uma conclusão precipitada em relação a um fato que ele não estava compreendendo. Gente, quantas coisas ruins pessoas fazem a si mesmas por conta de conclusões precipitadas. Quantas vezes nós nos fazemos mal? Nós fazemos mal, seja que tipo de mal for, infelizmente, mas nos fazemos mal quando nós estabelecemos conclusões precipitadas. E a gente não só põe em risco a nossa vida, a gente põe em risco a qualidade do nosso sono, a gente põe em risco a nossa saúde mental, a gente põe em risco a nossa saúde emocional, a gente põe em risco a saúde do nosso corpo, a gente põe em risco a nossa vida com Deus, a gente põe em risco o nosso culto, as nossas relações, as nossas comunhões, os nossos relacionamentos ficam correndo risco, porque nós estamos estabelecendo conclusões precipitadas. E essas conclusões precipitadas só vão servir para trazer danos, para trazer prejuízos, para trazer dificuldades piores ainda, que as que você imagina que possam estar ali. Então veja, a pessoa está livre, porém presa. E estando nessa condição, ela não consegue exercer a confiança, ela não consegue exercer a fé, ela não consegue exercer a esperança. Então o que sobra para ela é viver do quê? Das conclusões precipitadas, é viver do quê? Do ver tudo do lado pior, do lado errado, acaba vivendo o quê? De surpresas e acaba alvo das surpresas da vida, porque não consegue exercer a fé, não consegue exercer a confiança e a experiência e a esperança em Deus. Mas quem aqui crê que pode ser diferente? Diga glória a Deus. Pode ser diferente. Como é que a gente supera esse negócio? Eu não quero que você saia daqui livre, porém preso, mas sim que, ainda que preso por alguma situação, você se sinta livre em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Ainda que humanamente preso numa dívida, numa conta, numa circunstância da vida, você saiba que você é livre em Cristo, porque o Senhor nos libertou, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Ele nos libertou, Ele me livrou, Ele te livrou, independente de estarmos presos em alguma situação. Mas aqui tem 3 coisas que acredito que foi Deus que falou no meu coração, e quero compartilhar com você como é que eu supero isso, e não me deixo prender
pelas prisões da vida, porque estamos sujeitos a elas. Primeiramente, creia, eu vou ler o que eu escrevi. Creia que as prisões não anulam o propósito. Diga comigo, a prisão não anula o propósito. Qual era o propósito de Paulo e Silas? Pregar a palavra, ganhar vidas para Cristo, levar pessoas ao batismo. Quando aquele carcereiro está lá, pensando em se matar, Paulo grita, não faça mal a si mesmo, porque todos estamos aqui. E ele atônito, todo trêmulo, pedindo luz, salta para dentro da prisão, onde estávamos presos. Onde estávamos presos. E ali ele pede luz, e ele pergunta aqui, senhores, o que eu faço para me salvar? O que eu faço para me salvar? E Paulo e Silas não perdem tempo. Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Ou seja, o propósito está sendo cumprido. Qual era o propósito? Salvação. Qual é o meu propósito? Salvar. Qual é o seu propósito? Salvar. Através da minha e da sua vida, o propósito é esse: facilitar às pessoas o acesso à graça preveniente que está disponível de Deus para nós. Quem que crê nisso, diga glória a Deus. Sermos canais dessa graça preveniente. Você está entendendo? Então a prisão não anula o propósito. Segundo, nas mais difíceis situações que a gente possa passar aí nessa vida, as portas sempre podem se abrir. Diga comigo, as portas sempre podem se abrir, mesmo nas piores situações. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Nas mais difíceis situações da vida, as portas sempre podem se abrir, irmãos. Sempre podem se abrir. As portas sempre podem se abrir. Isso é uma possibilidade real e contínua na minha e na sua vida. Não importa a situação difícil, a dificuldade. Paulo e Silas estavam ali, presos. Mas havia uma possibilidade quase remota daquelas portas se abrirem. E não é que as portas se abriram? E não é que teve um terremoto? E não é que teve um agir de Deus? E não é que teve um Deus todo-poderoso movendo céus e terra a favor da vida daqueles homens? Então, mesmo nas piores situações, portas sempre podem ser abertas. Quem crê, diga glória a Deus. E a última coisa, para ir concluindo essa palavra, somos nós mesmos. Diga comigo, sou eu mesmo que posso anular a liberdade que eu já tenho em Cristo. Quem é que pode fazer isso? Você mesmo. Ninguém vai anular a liberdade. A prisão não vai anular a liberdade que você tem em Cristo. A dificuldade não vai anular a liberdade que você tem em Cristo. A circunstância, a luta, a prisão, a perseguição, a afronta, a vergonha, a dívida, a questão que for, não vai anular a sua liberdade em Cristo. Nada anula a sua liberdade, nada. Não anulou a liberdade de Paulo e Silas dentro daquela prisão, porque mesmo ali eles continuaram livres. Livres para adorar, livres para glorificar, livres para buscar, livres para celebrar, livres para estar em comunhão com Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga comigo, eu continuo livre. Você continua livre, não importa as circunstâncias que você se encontra. Você continua livre para adorar, livre para orar, livre para glorificar, livre para buscar, livre para louvar, livre para bendizer, livre para exaltar o nome do Senhor. Você continua livre. Agora, o único que vai poder anular essa liberdade é você mesmo. Sou eu mesmo. E eu acredito que você não vai querer fazer isso. Então não anule a sua liberdade, a liberdade que em Cristo você já recebeu, a liberdade que o Senhor já colocou sobre a sua vida. Versículo de número 31 diz assim: eles responderam, creia no Senhor Jesus Cristo, meu irmão, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição. E com todos os de sua casa, aquele que outrora era livre, porém preso, agora se encontra, entre aspas, talvez preso, porém livre, porque ele e a sua casa se alegravam muito por haverem crido em quem?
em Deus. E quem aqui também crê em Deus, diga glória a Deus. E vamos aplaudir esse Deus Todo-Poderoso, que tem poder para agir na minha, na tua casa, na tua história, na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar. Não livres, porém presos, mas sim presos, porém livres. Ainda que presos, porém livres. Está preso em alguma situação, algum problema? É externo, porque dentro de você, você é livre. O Espírito Santo está dentro de você, a presença de Deus está dentro de você, a glória de Deus está dentro de você, o poder de Deus está dentro de você, a unção de Deus está sobre você, a glória de Deus está sobre você. Dentro de você não há demônio, dentro de você não há ninguém que te prenda, dentro de você não há um espírito te oprimindo, te angustiando, porque você é livre. O Senhor Jesus te libertou, o Senhor Jesus tirou de si aquilo que te oprimia, aquilo que te castigava, aquilo que te escravizava, aquilo que te fazia andar como preso. Você foi livre, Ele te libertou, e você está livre para adorar, você está livre para glorificar, você está livre para exaltar, você está livre para levantar as tuas mãos aos céus nesta noite e começar a dizer glória, 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 glória ao teu nome, Senhor. Você está livre para orar nesta hora, você está livre para celebrar a tua vitória, você está livre para agradecer até pelo que você ainda não recebeu, você está livre para adorar a Deus, você está livre para louvar ao Senhor, você está livre para exaltar o nome do Criador, você está livre para elevar as suas mãos aos céus e exaltar aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que soprou nas tuas narinas o fôlego de vida. Você está livre, livre para ser cheio do Espírito Santo, para ser revestido de poder, para ser batizado com o Espírito Santo, para ser inteiramente santificado. Você está livre, livre, livre. Então não desperdiça a liberdade que o Senhor está te dando. Adora o Senhor, glorifica o Senhor. Você é livre para adorar, você é livre para glorificar, você é livre para exaltar, você é livre para bendizer, você é livre para louvar, você é livre para engrandecer o nome do Senhor. Aleluia! Nós somos livres, Senhor. Confirma a tua palavra sobre a tua igreja, que nós vemos a sair daqui na certeza dessa liberdade para a qual o Senhor nos libertou. Ainda que hajam prisões nesse mundo, mas nós somos livres para te adorar, Senhor. Somos livres para te engrandecer, somos livres para te glorificar, somos livres para te bendizer, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.